Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 46.1. Olha que bacana, pessoal! Na aula de hoje nós vamos o quê? Dar uma continuidade, ao nosso estudo sobre estática dos fluidos, Só que antes de falar sobre estática dos fluidos, é interessante que você já tenha assistido ao vídeo Empuxo lá do Animação, tudo bem? Então, assistiu esse vídeo? Ele é um pré-requisito, então imagino que você já tenha assistido. E se é esse o caso, podemos então dar sequência aqui. Na aula de hoje, estamos continuando, É uma continuação sobre estática dos fluidos, parte 4. Especificamente sobre o que nós iremos falar. Vamos lá. Falaremos sobre o princípio de Arquimedes, olha só, princípio de Arquimedes. Falaremos sobre o empuxo, peso e densidade. E também falaremos sobre quais são as condições para que um corpo possa flutuar. Olha que interessante. Então, são conteúdos que você vai estudar, em física. E com certeza, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você vai olhar para algumas situações agora com um novo olhar, com aquela lente de ei, agora eu estou entendendo por que isso acontece, ou agora eu consigo classificar esse tipo de equilíbrio, tudo bem? Você vai, após essa aula, ter um novo olhar sobre as coisas que acontecem ao seu redor, porque com certeza tem várias aplicações. Vamos nessa! Princípio de Arquimedes. Vamos lá, o princípio de Arquimedes. Cadê a nossa canetinha? Vamos lá. Princípio de Arquimedes, famoso Arquimedes. Parece ser estranho, O que é estranho? O que é empuxo? Parece ser estranho. Você já percebeu que quando estamos brincando, dentro da piscina, temos a incrível sensação de que está mergulhado na água fica mais leve? Então, uma sensação como esta, Você já deve ter tido em algum momento. Aí você fala assim, professor, na piscina não, mas no rio, eu já passei por isso no rio. Serve esse exemplo? Serve. Professor, na água de um lago, serve? Um riacho, serve? Na água do mar, serve? Tá? Então, em várias situações similares a essa, em que você está dentro d'água, e não só você tem a sensação de que está mais leve, porque se você pular ali dentro da água, você está tendo uma certa facilidade, não é ao mesmo tempo fora do solo que você tem fora, do que se estivesse na água. Então, tu está lá dentro da água até o pescoço de água, aí tu dá um pulo. Demora mais um tempinho para voltar o pé no chão, mas aí fora da água, se você pular, demora esse mesmo tempo? Pensa aí. Se você for levantar, um peso, aquele peso de academia, um halter, fora da água, aí você vai pegar para levantar com bastante dificuldade ali, ó. Ok. E se fosse malhar dentro da água, teria essa efetividade? Não pareceria que aquele peso bem, bem maciço dentro da água, não parece que ele está mais leve? Aí você fala, nossa, mas é o mesmo peso, é a mesma massa, professor. Por que então que ele parece estar mais leve? Será que de fato ele está mais leve? Ou é só uma impressão que nós temos? E se é só uma impressão, a que se deve? Qual é a força exercida pelo fluido sobre o corpo que te dá essa ilusão de que o objeto está mais leve dentro da água? Tá? Então vamos colocar essas perguntas assim como questionadoras, são perguntas motivadoras para a aula, que aí vai te deixar mais por dentro do que é o empuxo, tá bom? Vamos nessa! Então, olha lá, por que tal fato ocorre? Por que isso acontece, Vai levantar um colega dentro da água, tá mais fácil de levantar ele, Tenta levantar o cara fora da água para ver. Olha lá, ó. Então será que é mágica? Tem algum truque aí? A mágica existe, é uma mágica da física, mágica da natureza. Então vamos lá. Não é uma mágica, Tal fato ocorre devido à ação de uma força. Então tem uma força agindo sobre o corpo, Como assim, professor? Que força é essa? Calma, vamos refletir aqui, calma. Que força é essa? Quando você mergulha um objeto num fluido, uma força é exercida sobre este objeto, tá? Então o fluido exerce uma força sobre este objeto. E essa força é que vai fazer parecer
com que ele esteja mais leve dentro da água, né? Por quê? Porque ele vai ter o peso dele real, né? O peso dele é real, de cima para baixo, na vertical para baixo, e aí o fluido vai exercer uma força na vertical, de baixo para cima. Ou seja, são forças que têm a mesma direção, mas sentidos contrários. E você já sabe o que vai acontecer. Elas vão ser subtraídas. Então você vai ter uma contraforça agindo e você vai subtrair. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Essa força que está agindo, né, do fluido sobre o corpo, primeiro que você tem que lembrar ou saber, ela é uma força vertical, tá? Essa é a direção dela, direção vertical. Qual é o sentido? O sentido para cima. Então a força é vertical, direção vertical, sentido para cima, tá? E ela se denomina, olha, demos um nome para ela agora, ela se denomina empuxo, tá? Então é o empuxo que é a força responsável, né, por aplicar uma força ali na vertical, de baixo para cima, em todo o corpo que esteja mergulhado em algum fluido. Eu estou enfatizando aqui o exemplo da piscina, do lago, né, do riacho. Mas e se eu trocar esse exemplo pelo ar atmosférico? Aí você fala assim, professor, o ar atmosférico, ele também realiza empuxo sobre o corpo? Ele não é um fluido? Ele não é um fluido? Então ele também realiza empuxo. Entende? Apesar de que é mais fácil a gente associar a força do empuxo a corpos que estejam mergulhados, né, num líquido, mas eu também tenho que entender que um corpo, né, no ar atmosférico, por exemplo, você solta um balão, existe uma força de empuxo agindo sobre esse balão também, porque ele está o quê? Imerso num fluido, que é uma combinação de gases, o ar atmosférico. Vamos nessa! Quando mergulhamos um objeto em um líquido, verificamos que o líquido exerce sobre o objeto uma força de sustentação, que tende a impedir que o objeto afunde no líquido. Tender não é dizer que vai impedir que ele afunde, é só que a tendência do sentido dela é na vertical para cima. Você já deve ter percebido a existência dessa força ao tentar mergulhar na água, né? Uma bola cheia de ar, por exemplo. Então, você já fez isso, né? Já esteve na água, já foi para um banho, e lá naquele banho você estava brincando com seus colegas lá com uma bola de vôlei, ou até com uma bola de futebol que caiu na água, e aí de repente, por curiosidade, você resolveu esconder a bola, né? O pessoal está ali, todo mundo procurando a bola, e você fala, vou esconder essa bola aqui, para eles ficarem procurando mais um tempo. Aí você resolve apertar a bola e esconder e mergulhar essa bola. O que você vai perceber? Que parece, né, quando você vai apertando essa bola ali para afundar, parece que tem uma força levando ela para cima, né? E quando eu falo parece é porque de fato tem uma força. Você vai sentir a força de empuxo, né, nessa bola de baixo para cima. Por quê? Porque ela é um corpo que você está mergulhando, ela tem massa, ela ocupa espaço, ela tem uma densidade, tudo bem, pessoal? E aí nós ainda vamos analisar nessa aula quais grandezas que estão relacionadas com a força de empuxo. Por enquanto, eu só estou qualificando a força, dizendo que ela existe, qual é o sentido, qual é a direção, mas ainda não olhamos com mais detalhes a ponto de falar assim, ela depende disso ou daquilo, tá? Nós vamos falar daqui a pouco, vamos nessa. Então, olha só, aqui ele tem, ó, uma pedra, né? E essa pedra está dentro da água, e o que ele fala aqui, ó? Puxa, uma pedra tão grande e tão leve, né? Então é um pedregulho, é grandona, mas ela é leve, mas é porque ele está levantando ela dentro d'água, né? Fica mais fácil. Mas agora, de repente, ó, no momento que ele conseguiu retirar essa pedra da água, ele, ufa, de repente ficou pesada. Ele falou, de repente, de um momento para o outro, uma mudança do tempo, essa pedra ficou pesada. Ficou pesada. Não é que ela ficou pesada, pessoal.
Ela não ficou pesada. Presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui. O peso dessa pedra é o mesmo. É o mesmo. Fora da água, dentro da água. O peso dela é a massa da pedra multiplicado pela gravidade. Ponto. Não muda. O peso dela não muda. Então, professor, por que que esse cidadão aqui, levantando uma pedra dentro da água, está forte na cabeça dele, né? Ele está forte que só levantando uma pedrona, porque ele está mais leve, né? Ele tirou da água, ele começou a sentir uma dificuldade ali. Por quê? Porque aqui dentro da água, o peso da pedra é na vertical para baixo, e como ela está mergulhada no fluido, vai ter uma força que o líquido faz na pedra de baixo para cima. Então o empuxo está ajudando ele. O empuxo está ajudando ele, empurrando de baixo para cima. E a força que ele tem que aplicar? Também é de baixo para cima. Tirou da água, acabou a força de empuxo. Tá? Retirou completamente da água, acabou a força de empuxo. E aí ele não vai ter o empuxo. Logo, para ele poder subir essa pedra, ele tem que aplicar uma força que vai ter que se igualar ao peso da pedra. Aí falou, professor, então essa é a questão. A pedra tem um peso constante, claro, mas o empuxo existe enquanto ele estiver mergulhado. Retirou do fluido, acabou o empuxo, e o cidadão aí ele vai sentir o que de fato é o peso da pedra, e não um peso aparente, que é o que ele estava sentindo. Vamos nessa. Essa força que faz uma pedra parecer mais leve quando imersa na água ou em outro líquido qualquer, tá? A força de empuxo. Então vamos lá. Um líquido exerce pressão em todas as direções. Sim, né? Em um recipiente contendo um líquido, se mergulharmos um copo vazio, com a boca tampada com um cartão, apenas encostando nela. Olha só, observe que o cartão não se separa do copo, né? Pressionado pelo líquido. Então aqui é um experimento bem simples, ó. Colocou um cartão na boca do copo, mergulhou, não se separa do copo. Olha lá, ó. Em alguns momentos aqui, ó, colocou, né? Aqui segurou, mergulhou, não separou. Tá vendo? Olha só. Em posições diferentes, ó. E não se separou. Por que ele não se separou? Vamos lá, portanto, o líquido do recipiente exerce uma pressão para cima sobre o cartão. Então, por isso que ele não separa. Girando-se cuidadosamente o copo no interior do líquido, verifica-se que em qualquer posição o cartão permanecerá pressionado contra a boca do copo. Então, o que isso aí prova? O que isso aí está provando para você? Colocou o cartão e o copo em várias posições ali, ó, né? Tá lá o copo vazio, né? Fora da água, botou um cartão, aí mergulhou na água e dentro da água ele foi girando aqui, ó, e mexeu aqui, e girou, e virou, e esse cartão não cai. Por que o cartão não cai? Tem a ver com o fato de que você vai estar sentindo pressão ali, ó, né? O fluido vai estar exercendo uma pressão em todos os pontos. Então, essa pressão que está sendo exercida é o que está mantendo esse cartão ali, ó. Vamos nessa. Continuando. Isto é, olha lá, ó, pressão aqui, lateral, né? E pressão aqui, ó. Um líquido exerce pressão em todas as direções sobre um objeto nele mergulhado, tá? Em todas as direções. Nesse ponto, deixa eu vir para cá aqui para ficar mais. Aí. Nesse ponto, eu já vou aproveitar esse experimento e esse exemplo para você entender uma coisa aqui, legal. Olha só, nesse ponto, fica claro por que a pressão não é uma grandeza vetorial. Aí você fala assim, professor, mas pressão é força sobre área. É verdade. E força é vetorial. E área é escalar. Mas por que pressão não é vetorial? Porque como você está vendo aqui, ó, quando você mergulha um corpo num fluido, em todas as direções o fluido vai aplicar uma força, né, sobre o copo, aplicar pressão sobre o copo. Então, se é em todas as direções, a pressão ela não tem uma direção e um sentido definido.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ela não tem uma direção e um sentido definido. Ela aplica o quê? Uma pressão, o fluido aplica uma pressão em todos os pontos do corpo. Não só num ponto, não é só em cima, não é só embaixo, não é só na lateral, é em tudo. Em todo ele sente-se pressão. Tudo bem? Então, por este motivo, eu não posso caracterizar a pressão como uma grandeza vetorial, tá? Nada impede da gente representar assim, ó, na parte de trás do copo, algumas setinhas para indicar que tem uma pressão ali, lateralmente, tudo bem? Mas isso aqui não é para você entender, a pressão aqui, ó, é o vetor, é uma seta. Não, pressão não é vetorial, tá? Aquela seta é só para indicar que está tendo pressão naquilo ali, ó, tá? Mas há pressão em outras regiões do copo também. Vamos nessa. Continuando, considere um objeto mergulhado num líquido qualquer. Agora, represento aqui uma esfera, né? Uma esfera, uma bola. E o que você está vendo? O que você está vendo aqui? O líquido exercerá forças de pressão em toda a superfície de contato com ele. Aí agora, né? Agora vamos usar todo o senso crítico que você tem para refletir. Vamos refletir, né? Refletir aqui, ó. Essa esfera, quando está mergulhada, ela recebe pressão, né? Em todos os pontos do corpo. Né? Em todos os pontos do corpo, o líquido exerce pressão. Perfeito. Aí, professor, por que o vetor força aqui em cima é menorzinho do que esse aqui? E por que esse aqui é menorzinho do que esse aqui? E por que esse é menor do que esse aqui que está embaixo, que é o máximo? É onde tu tem a maior força. Por quê? Nós estudamos isso em aulas passadas, quando nós falamos do teorema de Stevens, o princípio fundamental da hidrostática, que a diferença de pressão entre dois pontos depende da densidade do fluido, da gravidade e da diferença de profundidade. Logo, é mais do que esperado que na parte de baixo de uma bola, quando ela está mergulhada no fluido, a força aplicada sobre o fluido, né, o fluido aplicado sobre a bola, seja maior do que a parte de cima. Né? Ah, sim, por quê, professor? É simples. Vamos colocar que a superfície do fluido é essa daqui, ó. Essa é a superfície. E você concorda comigo que a parte superior da bola está numa profundidade menor do que a parte inferior da bola. Então, na parte inferior da bola, que está mais abaixo, a pressão é maior. E a força de pressão aplicada vai ser proporcionalmente maior também. Como você tem uma diferença de forças aí, né? E você for fazer a força resultante, qual que é a tendência aí de movimento? Qual é a tendência? Que o corpo fique no mesmo lugar, que ele seja levado para baixo, que as forças se somem para cima. Pensa aí, se as forças de maior módulo ou maior intensidade estão acima, qual que seria a resultante disso? Pensa um pouquinho, vamos nessa. Como a pressão aumenta com a profundidade, né? As forças exercidas pelo líquido na parte inferior do objeto são maiores do que as forças exercidas na parte superior e se distribuem de maneira indicada na figura, né? No slide anterior. A gente representou aqui. Ele recebe sim pressão em todos os pontos e ele recebe forças de pressão em cada ponto. A resultante dessas forças, portanto, deverá ser dirigida para cima, né? Para cima. Aí você fala assim, não entendi, professor. Por que para cima? Por que para cima? Vamos pensar aqui? Vamos refletir um pouquinho? Ó, vertical de baixo para cima, vertical de cima para baixo, né? Aí ele vai ter aqui, ó, uma componente aqui. E aqui já é um pouquinho menor, né? Igual. Aí ele vai ter um outro aqui, ó. E um outro aqui. Certo? E um outro aqui, ó. Certo? Essa esfera, professor, o que é isso aí? Uma bola, é? Esse desenho tá uma maravilha, né? Mas essa esfera aqui, ó, o que ela vai dizer para você? Por simetria, né? Alguns vetores vão se anular, por exemplo, aqui, ó. Esse vetor aqui, ele vai se anular com esse outro aqui, ok? Esse daqui, ele vai ter componentes horizontais que vai se anular com as componentes horizontais desse outro aqui.
Aí você fala assim, professor, e a componente vertical? E agora? Não vai se anular não? Aí o truque está aqui, ó. A outra força que estiver simetricamente na mesma distância, o vetor vertical dela vai anular o vetor vertical da força de cima. O vetor vertical dessa força vai anular o vetor vertical dessa outra força, simetricamente. De modo que a resultante das forças vai considerar essa força maior, que está na vertical de baixo para cima, e a força menor, que está na vertical de cima para baixo. E aí você vai ter uma força maior de baixo para cima, logo a sua resultante das forças vai estar dirigida para cima. Olha que interessante. O corpo está mergulhado. Inúmeras forças estão sendo aplicadas sobre ele, porque tem vários pontos de pressão ali. Ótimo. Mas considerando todas as forças e considerando que eu posso trocar todas elas por uma só, que é a força resultante, a resultante vai ser na vertical, de baixo para cima. Dá o que pensar, né? Vamos nessa. Vamos apagar aqui. E representa o empuxo, tá? Então, o empuxo que atua no objeto, tendendo a impedir que ele afunde no líquido. Se a pressão na parte superior e inferior, né, do objeto fossem iguais, a resultante seria nula e não existiria empuxo sobre o objeto. Agora essa frase aqui, eu levo você a pensar aqui, né? Seria possível isso aqui? Opa, vamos inverter aqui. Ó. Se a pressão na parte superior e inferior do objeto fossem iguais, a resultante seria nula. Mas para pensar, a menos que esse corpo fosse muito fino, né? Uma espessura muito pequena, esse corpo teria dimensões que deixaria 2 pontos de pressão com uma certa distância, cada um deles da superfície. Logo, a pressão nos 2 pontos, pelo teorema de Stevens, deveria ser diferente. Aí você fala assim, ué, professor, e eles não poderiam ser iguais, não? Não dá para conceber isso, essa proposta de ideia com a proposta do teorema de Stevens, tudo bem? Ainda assim, ele está dizendo o seguinte, se hipoteticamente as pressões fossem iguais, a tua resultante seria nula, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Só para não ficar muito solto o que eu acabei de falar aqui, se eu falo que P2 é P1 mais ρGH, e eu estou falando hipoteticamente que P2 em módulo não, ele é grandeza escalar, né? Não precisa ser módulo. Se eu estou falando que P2 vai ser igual a P1, essas duas grandezas vão se cancelar. E aí vai dizer para você que 0 é ρGH. Mas a densidade do fluido não é nula, a gravidade não é nula, o que só levaria você a pensar que as duas pressões seriam iguais se você tivesse um corpo cuja espessura fosse muito pequena, a ponto de poder ser desprezada, tendendo a 0. E aí sim você poderia casar a ideia do teorema de Stevens com essa proposta aqui. Um corpo muito pequeno, muito fininho, aí a diferença de pressão seria pequena e o empuxo, consequentemente, seria praticamente nulo. Vamos nessa! E olha só o princípio de Arquimedes. Vamos lá, princípio de Arquimedes. Todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual, olha o detalhe, igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Então, até aqui nós falamos do empuxo, caracterizamos o empuxo, mas agora vem o princípio de Arquimedes. O que ele está falando assim? Quando tu mergulha um objeto num fluido, pode ser a água, esse fluido vai exercer uma força sobre o corpo. E aí essa força vai ser igual a quê? Vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Como assim, professor? Não é o peso do corpo, não? Não. É o peso do líquido deslocado. Se você mergulhou uma caixa na água fechada, um bloco, um cubo, o volume, que é aquilo ali deslocado à água, e considerando a densidade da água,
você deslocou um peso do líquido. Então, o empuxo, numericamente, vai ser igual a esse peso do líquido, ok? Vamos nessa. Então, olha só, o empuxo que atua em um objeto é tanto maior quanto maior a quantidade do líquido deslocado. Então, o que está sendo observado aqui? Aqui com a mão, ele está pressionando um bloco na água e como só tem uma partezinha aqui do corpo mergulhada, o empuxo existe, né? Mas ele ainda não é máximo. Aí agora uma porção maior do corpo foi mergulhada. Ok? Aí o empuxo aumentou. Perceba que o tamanho desse vetor aqui, ó, aumentou. E agora ele mergulhou completamente o corpo na água e mais do que isso, ele mergulhou uma parte aqui da mão dele e do braço dele aqui na água. Ele falou, ah, professor, verdade. Então o empuxo aumentou ainda mais. Então o que está acontecendo? Vamos lá. O que está acontecendo? O empuxo, ele é o quê? Proporcional ao peso do fluido deslocado. Então aqui ele deslocou uma porção do fluido, teve um empuxo. Ele mergulhou mais o corpo, ele deslocou mais uma porção maior do fluido, aumentou o empuxo. E agora que ele mergulhou o corpo completamente e a mão dele aqui, ó, junto com um pedaço do braço, aumentou o empuxo ainda mais. Ou seja, quanto mais fluido você deslocar, maior vai ser o empuxo, ok? Vamos nessa. Então, essa experiência nos mostra que o valor do empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Usando as leis de Newton, poderíamos chegar a esse mesmo resultado para o cálculo do empuxo. Mas Arquimedes descobriu esse fato muito antes de Newton, né? Não tinha um livro de física, não foi apresentado uma teoria, uma mecânica de Newton, porque ele veio antes, né? Historicamente ele veio antes. Então ele descobriu isso sem conhecer as leis de Newton. Tá? Então vamos lá, condições para um objeto flutuar num líquido. O objeto é introduzido em um líquido de modo que fique totalmente mergulhado. Ok. Em seguida é abandonado. As forças que estarão atuando sobre ele vão ser o quê? O próprio peso do corpo vai estar atuando sobre ele e o empuxo, né, que é a força que o líquido vai estar exercendo sobre ele. Então vamos analisar 3 situações possíveis, né? Colocou um corpo no fluido, 3 coisas podem acontecer. Ué, como assim, professor? Ele está sujeito ao peso dele e ele está sujeito ao empuxo dele. Mas o que pode acontecer? Vamos lá. Primeira condição, o corpo é mais pesado, né? O peso dele é maior do que o empuxo. Ou se você preferir, eu posso dizer que o empuxo é menor do que o peso. O que vai acontecer? Primeira situação, o valor do empuxo é menor do que o peso. Então o que vai acontecer? Ó, o peso é um vetor maior do que o empuxo, e aí a tendência é o quê? A tendência é o quê? O corpo vai afundar, né? O peso dele é maior, então ele vai vencer esse cabo de guerra e o corpo vai afundar. Uma outra situação, e se o empuxo, professor, for igual ao peso do corpo, o que vai acontecer? Se o empuxo for igual ao peso, o que tu vai ter aqui, ó? Uma força na vertical para baixo, uma força na vertical para cima. A intensidade delas vai ser igual, né? Igual em módulo, logo vai estar empatado, né? Então o que vai acontecer? Nesse caso, o corpo permanece em equilíbrio, ele está equilibrado, ok? E a terceira situação, e se o empuxo vencer? E se o empuxo for maior do que o peso, o que vai acontecer? Para um caso onde o empuxo é maior do que o peso do objeto, olha lá, o empuxo, ó, o vetor empuxo tem um módulo maior do que o módulo do peso. Nesse caso, o empuxo é maior do que o peso e o corpo sobe em direção à superfície, né? Porque essa força de baixo para cima está vencendo o peso dele, ele vai subir em direção à superfície. Agora um detalhe, vamos lá, vamos detalhar um pouco mais. Vamos nessa. Importante, quando temos objetos flutuando, o empuxo será igual ao líquido deslocado pelo objeto. Então, nesse caso aqui, ó, ele está flutuando, né? Então, o corpo não está completamente submerso no fluido, mas a parte dele que está submersa, ela desloca uma quantidade do fluido. Então, o que eu posso dizer? Que o empuxo, nesse caso, é igual ao peso do líquido deslocado, ok? Então, olha só, empuxo e densidade do líquido.
Pelo princípio de Arquimedes, sabemos que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então vai ficar assim, ó, matematicamente. Empuxo é igual à massa deslocada do fluido ou do líquido multiplicado pela gravidade, tá? E aí o E significa o quê? Empuxo, medido em quê? Newton. Empuxo é uma força. Massa deslocada do líquido deslocado, massa em quilograma. E a gravidade? Metro por segundo ao quadrado, ok? Uma equação tranquila, como qualquer outra. Continuando. Sabendo que nós temos um líquido que tem uma densidade, né, ρ de L, densidade do líquido, e sabemos que o volume do líquido deslocado VD, eu posso escrever agora a massa do líquido de uma outra forma, né? Olha só, você já estudou que a densidade é a massa dividida pelo volume. Se eu colocar um aqui embaixo e multiplicar meios extremos, multiplicar cruzado, eu vou ter o quê? Massa vezes 1 é massa. Densidade vezes volume é densidade vezes volume. Pronto. Tá aqui, ó. Essa equação é a mesma de cima. A massa do líquido deslocado é igual à densidade do líquido multiplicado pelo volume deslocado. Logo, podemos reescrever a expressão anterior. Agora a expressão anterior, que era massa deslocada multiplicado pela gravidade, se torna empuxo é igual à densidade do líquido multiplicado pelo volume deslocado multiplicado pela gravidade. Coisa curiosa, vamos lá? Coisa curiosa. Na equação do empuxo, em nenhum momento aparece a densidade do material que está mergulhado. Como assim, professor? Não aparece, não tem. Então, por exemplo, se você vai colocar uma canoa no rio, a equação do empuxo não está considerando a densidade da madeira que constitui a canoa. Se você vai mergulhar alguma coisa na piscina, a equação do empuxo não traz a densidade do material que tu está mergulhando na piscina. Curioso, né? Ela traz o quê? A densidade do líquido, o volume deslocado e a gravidade. Aí você fala assim, então, professor, não importa o que eu estou mergulhando ali, se é uma bala de canhão ou uma bola de vôlei. Eu não disse isso, não é que não importa. Eu não disse isso. O que você mergulhar ali vai ocupar um volume. E aí sim, o volume do material que você está deslocando, né? O volume do material é o volume deslocado pelo líquido, ok? Mas o que eu estou atentando aqui é que a densidade do material, a princípio, ele não aparece na equação do empuxo, apenas a densidade do fluido. Vamos lá, pessoal. Notamos que o valor do empuxo será tanto maior quanto maior for o volume do líquido deslocado e quanto maior for a densidade do líquido. Ou seja, o empuxo nunca vai ser igual, pessoal. Se você trocar o líquido, o empuxo nunca vai ser igual. Pensa aqui comigo. Tu coloca uma piscina, tá? Aí nessa piscina tu coloca água doce, tá? Água do rio, não é despejar um saco de açúcar ali não. Coloca água doce, pronto. Aí tu tem uma outra piscina, e na outra piscina tu abre cinco sacos de sal e despeja na piscina. Deixa ela bem salgada, tá? Aí agora você vai mergulhar nas duas piscinas. Em qual delas você vai sentir maior facilidade para pular, para levantar alguma coisa? Naquela piscina que tiver uma densidade maior. Olha que interessante. Agora, claro, ninguém vai mergulhar no mercúrio. Vamos trocar agora o exemplo. Imagina que tu tem um aquário e você preenche completamente o recipiente daquele aquário com mercúrio, que é muito denso. É 13,6 a densidade da água. E você vai pegar uma bolinha e vai mergulhar ali no mercúrio. Devido ao fato de que ele tem uma densidade elevadíssima, o empuxo também vai ser elevado. Entende? Vamos nessa. Então, o peso do corpo vai ser dado, né? Como? A densidade do corpo
multiplicado pelo volume do corpo, multiplicado pela gravidade. Aqui a gente não está falando nenhuma novidade, tá, pessoal? Não está inventando moda, não. Aqui é a massa, tá? A massa do corpo é a densidade dele multiplicado pelo volume, tá? Não estamos inventando nenhuma equação aqui. Curiosidade, a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água doce. Naturalmente, a água doce ela vai ter aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, né? Enquanto que a água do mar ela vai ter 1,03 gramas por centímetro cúbico. Parece pouco, parece uma diferença pequena, quase insignificante, mas com certeza, pessoal, isso faz diferença, dependendo do experimento, do que você vai manter em flutuação, tem uma diferença. Então vamos lá. Em resumo, se a densidade do líquido for menor que a densidade do corpo, empuxo menor que peso, o corpo afundará, né, no líquido. Se a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, o empuxo vai ser igual ao peso. E nesse caso, o corpo estará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado. Se a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, o empuxo vai ser maior que o peso. E nesse caso, em que o corpo subirá no líquido até atingir a sua superfície, uma posição de equilíbrio parcialmente mergulhado no líquido. E aí, nesse caso, a gente leva em consideração a equação do empuxo e a equação do peso do corpo. Vamos a um exemplo. Duas esferas de mesmo volume, uma oca e a outra maciça, são totalmente mergulhadas no reservatório cheio de água. É verdadeiro afirmar que, letra A, a força de empuxo é maior na esfera oca do que na esfera maciça, a força de empuxo é maior na esfera maciça do que na esfera oca, a força de empuxo na esfera oca é igual à da força de empuxo na esfera maciça, e letra D, a força de empuxo será maior na esfera que estiver na maior profundidade, e a força de empuxo será maior na esfera que estiver mais próxima da superfície. E a resposta, o empuxo depende do volume do líquido deslocado pelo corpo e da densidade do líquido. As esferas possuem o mesmo volume e estão mergulhadas no mesmo líquido. Portanto, o empuxo é o mesmo. Então a resposta aí, pessoal, vai ser a letra C. Se você mergulhar na água uma bola de boliche e depois você mergulhar na água uma bola de futebol que tem o mesmo volume, a mesma dimensão da bola de boliche, independente das massas, elas vão ter o mesmo empuxo, tá? Exemplo 2. Duas esferas de ouro, uma maciça e a outra oca, de mesmo peso, estão totalmente submersas em um líquido. A respeito do que foi exposto, marque a opção verdadeira. As esferas possuem volumes iguais. 2. A esfera maciça em tamanho bem menor do que a oca. Os empuxos, né, agentes nas esferas serão iguais. O empuxo sobre a esfera maciça é menor do que o da esfera oca. Ambas podem vir a flutuar na água. A flutuação é possível para a esfera oca apenas, e nada se pode afirmar sem conhecer a qualidade do ouro utilizado nas esferas. Então vamos lá, some os números corretos. Vamos ter como correto aqui 2, 8, 32, né? Vai te dar como soma 42. Mas voltando aqui, vamos lá. Elas têm o mesmo peso, tá? As duas esferas têm o mesmo peso. Vamos lá, esfera 1, um é maciça, um é maciça e a outra é oca. Então a esfera que é oca, que tem ar aqui dentro, né? Para ela ter o mesmo peso da outra esfera, a outra esfera vai ser bem menor, tá? É maciça, é ouro maciço. Então o volume delas é diferente, certo? O volume delas é diferente. Então temos aqui, 2. A esfera maciça é em tamanho bem menor do que a oca, com certeza. Ela tem o mesmo peso, mas ela é maciça, o volume dela é menor. O outro aqui, 8. O empuxo sobre a esfera maciça é menor. É menor por quê? Porque a esfera maciça ela tem um volume menor, então o empuxo vai ser menor. E 32, a flutuação é possível para a esfera oca apenas, porque ela tem um volume maior e quanto esse maior volume deslocado, maior vai ser o empuxo. Te dando uma soma aí de 42. Exemplo 4. Um ovo está no fundo de uma jarra de água pura. Adicionando-se aos poucos pequena quantidade de sal, num determinado momento, o ovo sobe e fica flutuando, sendo ds a densidade da solução salgada
e DO a densidade do ovo e DA a densidade da água pura, podemos dizer que, então vamos lá, se o ovo está no fundo da jarra com água, e possui uma densidade maior do que a da água pura, né? Então se ele está no fundo, a densidade dele é maior. Ao colocar o sal, o que vai acontecer? Vamos lá, o ovo sobe até ficar flutuando, ok. Quer dizer que a densidade do ovo é menor do que a densidade da água com sal, por isso ele está flutuando. Então, portanto, a densidade do ovo é maior do que a densidade da água, ok? Por isso que ele estava afundando, mas essa densidade do ovo é menor do que a densidade da água salgada, por isso que ele ficou flutuando, ok? Então, resposta aí, letra C, ok, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.